O peso do agronegócio na economia fluminense é muito maior do que se imaginava. O Rio em Foco está no ar. A Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro, a FAERJ, encomendou um estudo para dimensionar a importância do agronegócio no estado do Rio de Janeiro. E é sobre isso que conversamos hoje com o presidente do sistema FAERJ, Rodolfo Tavares, e com o professor Geraldo Barros, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Qual foi a principal conclusão do estudo? Foi esse dimensionamento correto e moderno do que representa a agropecuária no estado do Rio de Janeiro, né? Que é essa visão tradicional de imaginar somente a atividade agropecuária, que a gente chama popularmente de dentro da porteira, né? Quando na verdade a visão importante, inclusive para o aspecto político e de planejamento, é considerar todas as atividades que interagem de uma forma intensiva com a agropecuária. E então, nesse ponto, que atividades se destacam no estado do Rio? No estado do Rio você tem uma atividade importante que é a industrialização, né, que ocupa a maior parte do que a gente chama de agronegócio, que é o processamento da produção local e da produção de matéria-prima que vem de outros estados, e toda uma logística que a gente chama de distribuição dessa produção desde a área de produção até os consumidores finais. Isso absorve, né, um percentual também bastante grande do que é agronegócio. É muita atividade de armazenamento, transporte, toda a logística, enfim, está vinculada ao agronegócio. E para a FAERJ, o que esse estudo representa? O congraçamento de outros estudos que foram feitos anteriormente, que analisou as principais cadeias produtivas do estado do Rio de Janeiro. Nós já levantamos a pecuária de leite, a pecuária de corte, a cana-de-açúcar, o café, a pesca, e essa mensuração do produto interno bruto do agronegócio no estado nos permitirá daqui para diante ter um acompanhamento sistemático da eficiência das políticas públicas e privadas para desenvolver a produção agropecuária e a indústria, o comércio, a logística, o transporte, né, podendo com isso interagir de maneira muito mais eficiente com a classe produtora rural, com o poder público, né, e com os atores que interferem diretamente no nosso negócio. Ficou mais fácil visualizar, então, o que precisa ser feito em termos de fomento, de desenvolvimento do agronegócio, é isso? Não tem dúvida. O que é importante é que nós temos a possibilidade de focalizar com maior precisão quais são os ramos do agronegócio mais importantes e mais viáveis para o estado do Rio de Janeiro, atendendo à vocação natural do nosso estado. E quais são as nossas vocações? A vocação tem variado ao longo do tempo, né? O estado se distinguiu pela produção de produtos da cana-de-açúcar, né? Teve uma importância também significativa na área de produção animal, mas ao longo do tempo foi se firmando as áreas de olericultura. Que é o quê? Que são a produção de tomate, de legumes, verduras. A área de fruticultura também se destaca como uma vantagem competitiva que o estado tem, né? Então, todo esse conjunto de atividades que são a floricultura também, que deve ser destacada, que são atividades que realmente o estado tem uma vantagem muito grande, porque são atividades que precisam ser desenvolvidas próximas aos grandes centros. A população urbana valoriza, né? A flor tem que chegar praticamente recém-colhida, as frutas, as verduras, os legumes frescos. Então, há um valor agregado aí de se produzir isso próximo dos grandes centros urbanos. E em relação à localização dessa produção, ela ainda se encontra no cinturão verde da região metropolitana ou ela já está mais espalhada no estado? Dependendo do produto, logicamente que as verduras e tal, mais perecíveis estão mais próximos da região metropolitana. Esse estudo é de 2008. Depois de 2008 a gente teve, por exemplo, o desastre ambiental na região serrana. Pode haver um impacto dessa visão sobre a produção a partir desse acontecimento ambiental?
Provavelmente isso vai aparecer, né, à medida que a gente for atualizando, evoluindo o trabalho até chegar aos dias de hoje. Qual vai ser a periodicidade agora de lançamento do... Nós estamos tratando com a FAERJ, né, e a Universidade de São Paulo, e provavelmente vai ter uma continuidade, não vai ter interrupção, né? Vamos ter informações várias vezes durante o ano e uma vez por ano um balanço de como a situação está evoluindo. Em relação a preço, porque, por exemplo, o professor falou das verduras, dos legumes, das frutas, mas o Rio de Janeiro tem um preço bastante alto nisso, quando chega no supermercado essa produção, não? É ao contrário, né? Os produtos que vêm de outros estados carregam custos que o nosso produto, em geral, não carrega. Principalmente o custo do transporte e da logística, né? A nossa grande vantagem competitiva exatamente reside nesse ponto. Quer dizer, esse trabalho da mensuração do PIB pôde evidenciar que nós temos uma grande riqueza que poucos estados dispõem, que é um grande mercado consumidor. Temos também um potencial de aumentar a nossa produção e a nossa produtividade praticamente em todos os itens de consumo da alimentação, com exceção de produtos que nós temos consciência que não são viáveis para o estado do Rio de Janeiro. Como, é o caso dos grãos, oleaginosas, de forma geral, e as atividades agrícolas que demandam grandes extensões de terra, né? Como é o caso do algodão, por exemplo, como é o caso da soja, como é o caso do próprio milho. Mas já se falava anteriormente que o Rio de Janeiro, por ter um território pequeno, o ideal era investir em atividades que pudessem gerar valor agregado, os orgânicos, por exemplo. É esse o caminho? Orgânico é também um caminho. O importante, volto a insistir, é que em praticamente todos os itens, né, no hortigranjeiro, de maneira geral, nas carnes de frango e a própria carne bovina, né, nós temos uma possibilidade de aumentar a produção, aumentando a produtividade, ou seja, reduzindo custos, e atender um mercado cujo valor, não só da qualidade do produto, pelo seu frescor, pela sua recém-colheita ou recém-abate, né, possibilita um preço mais favorável para o consumidor e, principalmente, a qualidade sem possibilidade de comparação. E quais são os gargalos hoje para o desenvolvimento do agronegócio no estado do Rio? Bem, os gargalos começam com o baixo orçamento relativo para o setor dentro do poder público. O que nós estamos pleiteando é que nós tenhamos um orçamento para a Secretaria de Agricultura, e aí eu estou falando de assistência técnica, de extensão rural, né, que são itens que têm um desdobramento muito mais além daquilo que se possa imaginar. Por exemplo, o aporte de crédito rural para acelerar o processo de aumento de produção e de produtividade não é possível sem o concurso da extensão rural e da assistência técnica, né? E a seleção de projetos que garantam o sucesso do produtor rural na geração de emprego e renda. Mas nos últimos anos, o Estado tem investido bastante na redução do ICMS, que também, ao abrir mão desse imposto, gera mais recursos para a agricultura. Não seria também um caminho, já não seria um investimento maior do que esse 1% que hoje é demandado pelo setor? Não, e afirmo por quê. Esse caminho tem sido extremamente proveitoso para o estado do Rio de Janeiro, porque com isso nós conseguimos atrair a indústria do alimento, né, que nitidamente, embora o trabalho atual não reflita ainda essa política, mas de 2008 para cá, 51 novos laticínios, dentre eles os maiores do país, os maiores processadores de bebidas lácteas e o próprio leite in natura, né, vieram para o estado do Rio de Janeiro e vieram por força dessa política, que é largamente compensada em termos de receita para o governo, né? O que nós precisamos
é que essas formas de fomento e de apoio possam potencializar, possam aumentar, para que o produtor rural, principalmente o pequeno produtor rural, onde nós encontramos os maiores índices de analfabetismo. Vamos ver o que eles pensam no próximo bloco? Vamos lá. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem ouviu produtores. Vamos ver o que eles disseram? É com muita alegria que nós vemos a apresentação desse trabalho, que mostra o real tamanho do agronegócio no estado do Rio de Janeiro. É um documento que poderá servir de base para que a gente convide novamente empresas do setor da celulose, por exemplo, de outros setores madeireiros, que venham ao estado do Rio e que tragam propostas, como já trouxeram no passado, que infelizmente não aconteceu, implantação de plantas industriais, né, que tornem a silvicultura no estado uma atividade estável e segura. Outro fator que nós temos a comemorar é a finalização do novo Código Florestal, que vem simplificar as atividades, o licenciamento das propriedades, né, com um entendimento mais adequado do que vem a ser as áreas de proteção e consagrando o princípio das áreas consolidadas. Tudo que nossos antepassados fizeram no desbravamento do Estado, né, na conquista das nossas fronteiras agrícolas, quando o Brasil dependia exclusivamente da economia do café, e a economia do café ela acontecia aqui no Estado, isso tudo foi feito de acordo com a lei. Nós temos um custo, né, sobre o meio ambiente, de mata ciliar, enfim, de todo o cuidado do meio ambiente, que gera custo à produção, e eles não têm receita nenhuma e geram um benefício para a população. Então é mais do que justo que o produtor rural tenha uma vantagem em cima desse custo de meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Ele já preserva o meio ambiente, né, porque ele vive da terra, então ele tem que manter a terra viva. Agora, hoje nós somos imputados a uma série de outros, que isso gera custo para a produção, uma produção que já está deficitária hoje. Então essas políticas que a gente está pleiteando são importantíssimos. Do estado do Rio de Janeiro hoje, mesmo sendo um estado pequeno, é o terceiro maior estado do Brasil em número de associados da raça girolando, que é a maior raça leiteira dos países tropicais, um patrimônio brasileiro. É o terceiro maior estado em número de registro de gado de qualidade e está, portanto, além de... Pode não estar produzindo animais para exportação para outros estados, mas está produzindo genética e um material de alto nível que pode contribuir com a pecuária nacional. Além da contribuição de pessoas, lideranças rurais, que também têm participado com ênfase desse processo de crescimento do Brasil. A questão ambiental é fundamental para o produtor rural, até para diversificar as suas atividades, e a silvicultura é um item importantíssimo para a topografia do estado do Rio de Janeiro, onde nós temos como aproveitar com mais intensificação as nossas baixadas e as áreas mais movimentadas da propriedade podemos utilizar com reflorestamento, enfim, com a utilização de técnicas mais modernas. E para isso é preciso que haja uma maior rapidez, uma maior desburocratização na autorização e na concessão dessas licenças, sob pena de nós ficarmos engessados. Na informalidade, né? Na informalidade e muitas vezes, o pior, né, na irregularidade propriamente dita, né? Quando, sem dúvida, para que nós tenhamos maior avanço nessas questões, eu diria mais, eu diria que o produtor rural não deveria ter a obrigação de ser um jardineiro dativo, um jardineiro gratuito da sociedade. Nós temos condições de preservar as coleções de água, os cursos de água e principalmente as nossas encostas e florestas, né? Mas é preciso que a sociedade recompense de alguma maneira esse trabalho e que o seu custo não recaia exclusivamente sobre os ombros do produtor rural, né? Para isso, a lei do ICMS verde do Estado já previu essa possibilidade que, infelizmente, por questões que nós desconhecemos,
não foi contemplada no decreto que regulamentou a lei, o que viabilizaria a nossa participação em recursos que esse ano já montam 170 milhões de reais, com que uma pequena parte poderia remunerar esse serviço do produtor rural. Como essas demandas aparecem no estudo, professor? O PIB não computa, não inclui o aspecto ambiental, né? É uma falha que está sendo procurada se corrigir mundialmente, mas ainda está em fase de elaboração de procedimentos para incluir isso. Então aí nós teríamos que, junto ao PIB de 12 bilhões de reais por ano, nós temos que incluir os serviços ambientais que são prestados pelos produtores rurais e que não estão devidamente valorizados. Em nenhum outro levantamento, nem em outro estado, por exemplo. Em nenhum outro estado. Então é uma subestimativa, porque não está se considerando exatamente esse aspecto que o presidente está enfatizando. E na pesquisa? E na pesquisa é necessário realmente desenvolver de uma forma compatível o avanço da produtividade com a manutenção no meio ambiente. E esse é o grande desafio que eu vejo no estado do Rio de Janeiro. É isso que o presidente já apontou, é aumentar a produtividade mantida a sustentabilidade econômica e ambiental. Então o desafio é exatamente compatibilizar esses dois aspectos. E a gente sabe, felizmente, que a universidade, a Embrapa, estão muito preocupadas e focadas nisso, em criar práticas sustentáveis econômica e ambientalmente. É claro que o produtor deve ser devidamente recompensado por esse efeito, porque o que ele traz de benefício do aspecto ambiental beneficia a sociedade como um todo. Mas o pequeno produtor, por exemplo, precisa ainda mais, além desses braços que o senhor apontou, do Estado, né? Com certeza. O Estado do Rio de Janeiro, mesmo levando-se em conta que é predominantemente tomado por pequenos produtores, né, que estão voltados para essas atividades florícolas, frutícolas, de floricultura, etc., e também a produção de pecuária, etc., apesar dessas dificuldades todas, ele é eficiente, suficiente para gerar uma renda, né, do seu próprio trabalho que dispensa, né, uma transferência para auxílio à pobreza, como Bolsa Família, Bolsa Família e todos esses aspectos de pensões e previdência, né, na mesma intensidade que os demais estados do país. Então, o Rio de Janeiro está entre aqueles estados que na zona rural usa menos intensivamente esses recursos. E o que significa isso na prática? Bem, na prática, Geisa, volto a insistir, esse conjunto de estudos e informações nos permitirá agora, por exemplo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, revisitar o planejamento estratégico da agricultura do Estado, que foi feita lá atrás, em 2008. Então, junto com a mensuração do PIB, que prosseguirá nos exercícios futuros, de 2009 em diante, mais os estudos das cadeias produtivas que nós já elaboramos, permite uma inteligência melhor, tanto para o poder público quanto para nós da iniciativa privada, no sentido de projetar para o futuro as demandas que nós teremos com os grandes eventos que o Estado do Rio de Janeiro vai sediar, né? Sem falar da economia propriamente, do petróleo e do gás, que realmente está mudando a face do Estado do Rio de Janeiro a olhos vistos, né? E tudo isso sempre dependerá do alimento e do alimento de qualidade para que todos esses setores possam subsistir. Os problemas a gente já conhece. E as soluções? A gente fala sobre elas daqui a pouco. É só um instante. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. O deputado Cristino Áureo há anos se dedica à agricultura do nosso estado. Vamos ver que soluções ele propõe. O PIB do agronegócio do estado do Rio tem um valor muito superior àquilo que se avaliou historicamente. É algo que não nos surpreende, porque um estado que tem 16 milhões de consumidores, ele tem, evidentemente, uma capacidade de fomentar os seus setores produtivos como poucos no Brasil. Além do mais, o estado do Rio tem algumas peculiaridades importantes. Nós, por termos propriedades pequenas de agricultura familiar,
temos algumas atividades que são típicas do nosso estado e que têm grande interesse para o consumo, como, por exemplo, a cadeia de produção de lácteos, de produtos derivados de leite, que não estão nem contemplados ainda nesse estudo, porque a Casa aprovou, a Assembleia Legislativa aprovou as leis de incentivo da pecuária de leite, da indústria do leite, em 2009 e 2010. Esse estudo ainda se refere ao ano de 2008, porque é onde tem a informação consolidada. Então, setores como esse, setores como a produção do chamado FLV, folhosas, legumes e verduras, onde o Estado do Rio tem uma significativa participação na produção nacional. E outros elementos vão nos surpreender ainda mais no futuro, mostrando que o Estado do Rio tem sim uma agricultura, uma pecuária, uma pesca, um conjunto do processamento agroindustrial e a distribuição muito dinâmicos. Agora, evidentemente que os passos seguintes são demonstrar a importância desse segmento para o aporte de recursos, para o reconhecimento da população a respeito do significado de você ter um bom abastecimento naquilo que o Estado do Rio tem para dar. Nós não somos um estado produtor de milho, produtor de soja. Nós somos o estado que vamos dar um show no Brasil em termos dos itens em fruticultura, em floricultura, em produtos oriundos da horticultura, em leite e alguns derivados de produtos, enfim, animais. Mas o trabalho está só começando, né? O trabalho está sempre começando, né? Nós dizemos no interior que fazenda, na realidade, é masculino. É fazendo, né? Porque é um sem fim de ações, de atividades. Então, Geisa e amigos que nos ouvem, nós podemos afirmar que nós temos a consciência tranquila do dever cumprido, mas sabemos que precisamos fazer muito mais do que já foi feito até agora. Em relação à eletrificação, aos CEASAs, a toda a questão da logística dessa produção, como é que isso está caminhando no estado do Rio? Olha, eu acho que o deputado foi extremamente feliz na colocação dele e realmente forneceu como se fosse diretrizes para esse planejamento, esse conjunto de programas que está sendo desenvolvido. Que é, em primeiro lugar, o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma renda per capita bem significativa, uma das maiores do país e uma das que mais vai crescer no país com esses investimentos todos que vão ser feitos. Tá? Então, o agronegócio do Rio de Janeiro não vai ser autossuficiente, como não é autossuficiente o agronegócio de nenhum estado do Brasil. O estado de São Paulo se dedicou à cana-de-açúcar, à laranja, ao gado, ao café, mas ele não é autossuficiente em nenhum desses produtos. Talvez só na cana-de-açúcar e laranja, que ele torna inclusive exportador. Os demais, ele importa carne e tal, como o Rio de Janeiro vai continuar sendo um importador de cereais, de carnes, de leite. Tá? Não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Isso deve ser incorporado à programação, ao planejamento que vai ser feito. Agora, isso não dispensa um esforço em aumentar a produtividade e reduzir os custos daqueles produtos que eles já têm uma vantagem importante, que já foram citados, e outros, né, como os produtos da pecuária, a produção de carne, a produção de leite, a área de cana-de-açúcar. Há muito a ser feito nisso, reduzir custos, aumentar a produtividade e crescer também a produção nessa área. Agora, imaginar que vai ser autossuficiente em toda a gama de alimentação e de produtos da agropecuária, isso aí realmente é um absurdo fazer isso. É foco, né? É sempre foco, Geisa, e posso afirmar, eu tenho orgulho de pretender representar verdadeiros heróis, que são os produtores rurais. Eu dou o meu próprio exemplo, né? É preciso ter muita coragem em investir em um negócio cujo retorno se dá em 15 anos. Né? Eu estou experimentando uma nova propriedade rural com novas atividades e nas nossas contas, nas nossas análises, o nosso investimento se dará nos próximos 15 anos, se tudo correr bem. É assim o produtor rural. Então eu reafirmo que o produtor rural, principalmente no caso do perfil fundiário do estado do Rio de Janeiro, tipicamente e majoritariamente de pequenas propriedades rurais, depende fundamentalmente do apoio do poder público. E o fato da proximidade dos grandes centros também permite
se a gente observar bem essas oportunidades, uma interação maior e uma capacitação maior dos produtores que estão no campo, não? Com certeza, né? Isso é uma grande vantagem competitiva, né? As nossas propriedades não distam mais do que 150 quilômetros da média da capital e da região metropolitana, e a intensificação de outros itens da produção, como turismo rural, como receptividade rural, né? A troca, o intercâmbio de culturas do meio rural e do meio urbano, são possibilidades cada vez mais presentes nas nossas atividades. E para a atração dos jovens que foram estudar nas cidades e que precisam voltar para esse campo, né? Com certeza, e isso é também um grande desafio, principalmente na área rural e não menos na área urbana, né, do ensino primário e do ensino médio, não terem um viés profissionalizante. Nós temos uma grande preocupação em que o jovem, que hoje a legislação trabalhista impede de se incorporar à força de trabalho, tanto no meio rural quanto no meio urbano, não tenha nenhum contato com a vida prática, não é? Com um ofício, não é? Que possa lhe permitir sobreviver antes do grau universitário. No meio rural, isso é fundamental, porque a prática do manejo do rebanho, a prática de se trabalhar com a terra, dificilmente se aprende apenas na teoria. Se não houver a prática, se não houver a convivência familiar nesse meio, geralmente esse jovem fica sugestionado, encantado apenas com as luzes da cidade, e cada vez nós teremos menos pessoas no campo. O CPEA faz o levantamento do PIB em outros estados. Que peculiaridades o senhor apontaria como potenciais para o estado do Rio de Janeiro, para a gente finalizar o nosso programa? No estado do Rio de Janeiro, como eu falei, não há necessidade de procurar autossuficiência, tá? Tem que se dedicar àquilo que ele tem mais perspectivas positivas. Há muito a avançar em diversos produtos, que o Rio de Janeiro ficou relativamente defasado em relação a outros estados. Como? Como o caso da cana-de-açúcar, né, que a produtividade está bastante abaixo dos níveis já alcançados. Houve a redução agora do ICMS para a produção de cana. É preciso esse tipo de estímulos, né? A política existe para estimular, durante um certo tempo, que o setor adquira competitividade e ande com as próprias pernas. Não se pode pensar que a produtividade, a modernização surge do nada. É preciso que o Estado, o setor público, apoie essas iniciativas. E fiquei impressionado de ver as lideranças, né, do Estado, tanto do setor privado como do setor público, né, estão entusiasmadas com o agronegócio, né? Já é um bom caminho, coisa, né? Tomar as medidas, pensar, refletir, agir com entusiasmo, né? É diferente de estar agindo por obrigação para dar conta da obrigação, mas você nota realmente um entusiasmo e uma vontade de trazer o progresso para o Estado através do agronegócio. Isso é um fator importante, acho que é o primeiro deles. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, professor Geraldo, obrigada, Rodolfo, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.